Vamos louvar a Deus com o hino de número 55. 55 da harpa cristã. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu quero estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. A seguir-te só me consagro eu, constrangido pelo amor. E alegre já me declaro teu, para servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva e reverente fé, com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos fazer leitura da palavra do Senhor. A Epístola aos Gálatas, capítulo 4. Vamos ler do verso 10 ao 16. Gálatas, capítulo 4, verso 10 a 16. Vamos dar leitura em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vocês estão observando dias especiais, ou meses, ou épocas, ou anos. Eu temo por vocês. Tenho receio de que todo o meu árduo trabalho em seu benefício tenha sido inútil. Irmãos, eu lhes peço que tenham a mesma ideia que eu a respeito dessas coisas, pois eu estou tão livre dessas coisas quanto vocês costumavam estar. Vocês não me desprezaram naquela ocasião em que preguei pela primeira vez a vocês, embora eu estivesse na fraqueza da carne, quando pela primeira vez levei-lhes o Evangelho de Cristo.
No entanto, ainda que a minha condição física lhes fosse uma provação, vocês não me rejeitaram, nem me mandaram embora. Ao contrário, vocês me receberam e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou até mesmo como o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com aquele espírito feliz que sentimos juntos naquela ocasião? Porque eu sei que naqueles dias vocês, com toda a alegria, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado para substituir os meus, se aquilo tivesse me ajudado. E agora eu me tornei inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai eterno, estamos na tua presença, mais essa manhã do domingo, Senhor, pedindo que, por meio do teu Espírito Santo, tu venha estar com cada um de nós, consolando nossos corações e falando, Senhor Deus, aos nossos corações, abrindo nosso entendimento para que possamos, meu Senhor Jesus, ter a revelação da tua palavra. Fala a cada coração essa manhã, meu Deus, fala. Nos usa em tuas mãos, todos nós que estamos aqui para compartilharmos a tua palavra. Usa-nos, meu Senhor Deus, e mais uma vez te pedimos, fala conosco. Também pedimos em favor dos teus servos, aqueles que estão enfermos, cura a enfermidade de cada um, resolva os problemas de cada um dos teus servos, meu Senhor. Aqueles que estão preocupados, tira suas preocupações e dê, meu Senhor Jesus, um acalanto em sua alma, meu Senhor Jesus, em suas vidas que eles precisam. Os teus servos que não estão conosco, tu sabe o motivo de cada um, da mesma forma que pedimos em favor dos que estão enfermos, que tu venha curá-los, tu venha resolver o problema de cada um dos teus servos, para que eles possam estar desimpedidos para te servir. Pedimos também em favor dos que estão trabalhando, os que estão viajando, guarda cada um dos teus servos onde quer que eles estejam. Aqueles que estão fracos, fortaleça, Senhor. Os que estão dormindo espiritualmente, desperta-os. Tenha misericórdia, fortalece os que estão fracos. Dá-nos da tua graça. É que nós te pedimos e te agradecemos de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bem, irmãos, então, estamos aqui, né, agradecendo ao Senhor por mais esse domingo que Ele nos tem permitido e darmos continuidade aqui ao nosso estudo, né, da Epístola aos Gálatas. E até eu esqueci de anotar, mas eu tenho quase certeza que nós estamos até o versículo 9 no domingo passado. Se alguém tem certeza absoluta, aí, por favor, se alguém tem costume de anotar, eu também tenho, mas por acaso eu não anotei. Mas se nós ainda não estudamos o 9, a gente volta, mas eu estou entendendo que sim, que já lemos o 9. Então, hoje nós vamos a partir do 10. Então, relendo aqui o versículo 10, e diz assim: vocês estão observando dias especiais, ou meses, ou épocas, ou anos. Bom, aqui o contexto, né, nós já, só para relembrar, né, do que nós já estudamos aqui aos Gálatas, o que Paulo está dizendo a eles, né, aos Gálatas, que eles estavam num extremo, né? Antes de conhecer a Cristo, os Gálatas estavam num extremo. Qual é o extremo? Onde tinha uma liberdade, entre aspas, né, vamos dizer assim, total, uma libertinagem total, ou seja, não tinham regras, então viviam como queriam. No outro extremo tinha os judeus, com muita regra, né, totalmente regrado. Bom, dentre esses dois extremos chega o evangelho da graça. O evangelho da graça, que é o evangelho de Cristo, onde é a liberdade em Cristo. É esse evangelho que Paulo está falando, né? Então, Paulo falou para esses irmãos: olha, quando eu vim aqui, eu preguei para vocês o evangelho, né, da graça, ou seja, a liberdade em Cristo. Então, não é para vocês permanecerem como vocês eram antes de ouvir a palavra, ou seja, estavam num extremo de que qualquer coisa podia ser feita, agiam de acordo com a própria razão, com a própria cabeça, né, com a sua própria intuição, mas também não é para vocês, agora que conhecem a Cristo, agirem como os judeus, né? No sentido de quê? De que entendiam que aqueles preceitos todos, né? Aquele regramento todo, a obediência àquele regramento é que os poderia fazer chegar a Cristo ou chegar ao céu, que eles poderiam ser salvos apenas por observar a lei. Então, é isso que Paulo falou. E claro que Paulo está conversando com eles, né? Até porque toda a carta é para isso,
para mostrar que aqueles irmãos, né, ou aqueles pseudo-irmãos que vieram falar em nome de Cristo, assim que Paulo deu as costas, né, foram lá e falaram para aqueles irmãos gálatas que eles não podiam apenas crer em Cristo, não, que Paulo estava equivocado, eles tinham sim que ser judeus, pelo menos nos costumes. E Paulo vem dizer que não, que o evangelho que Paulo pregou primeiramente a eles era o evangelho da salvação, era o evangelho genuíno, que qualquer outro evangelho que alguém viesse pregar fosse considerado anátema, mesmo que viesse um anjo do céu, né, pregar um evangelho que não fosse aquele que Paulo tinha pregado, que fosse anátema. E se Paulo também, em algum momento, começasse a pregar um outro evangelho, que eles não acreditassem que Paulo estaria errado, porque o evangelho que Paulo pregou foi o evangelho que o Senhor Jesus Cristo deu a ele, inclusive em visões, né? O Senhor falou pessoalmente com ele. Foi esse evangelho que Paulo pregou. Então, Paulo está reforçando o evangelho genuíno. E aqui no versículo 10, né? Então, ele está dizendo, vocês estão observando dias especiais, ou meses, ou épocas, ou anos. Ou seja, vocês estão na obediência daquele ritual judaico, né? E vocês não precisam disso. Primeiro, porque vocês não são judeus. E segundo, porque isso não vai beneficiá-los em nada. Vocês se tornarão escravos. E na medida que vocês acreditam nisso que vocês estão fazendo, como se fosse algo muito benéfico para a alma de vocês, vocês estão colocando ídolos para vocês, né? Vocês estão confiando em coisas que não são deuses, não é Deus. Até porque, né, esses deuses são falsos. Só existe um único Deus verdadeiro. O restante são deuses falsos, que as pessoas, né, as tradições aí creem e obedecem e fazem rituais e tudo mais, né? Isso passa por animais, passa por estátuas, passa por astros, né? Estrelas, lua, sol e tudo mais. E também tem aquele tipo de idolatria que é Bom, qualquer Jonatas, coisa. Pois bom, não? Jonatas, Pois não. eu posso falar 2 segundinhos só a respeito disso aí. O Pois senhor não. sabe que agora, ainda tem uma classe de judaísmo, não sei de onde que são, mas eles pregam a palavra, diz que eles falam em Jesus, mas eles falam que tem que acender uma vela, 2 velas, uma para a alma e uma para o espírito, e quer juntar a Bíblia com a Torá, e quer juntar os costumes deles com isso aí que o senhor está falando? Eu desconheço assim especificamente esse caso, né? Mas Não, mas é recente, é é, recente, é recente, é recente, é recente. entendi. Aí vieram me perguntaram para mim se eu sabia disso. Aí eu falei, olha, estamos estudando o livro de Gálatas, e lá Paulo fala claramente que não pode haver outro evangelho, que se algum anjo do céu ou alguém pregar outro evangelho que não seja este, é anátema. Porque Amém. veio para confundir, né, pastor? Né? Sem dúvida, sem dúvida. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes, né? Até porque nós temos todo um apreço, né? Que o próprio Senhor Deus tem, e nós temos um apreço, né? Pela nação de Israel, né? Nós todos. Até porque sabemos que nós somos enxertados, né? Nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Então, o povo realmente, né? Que a salvação originalmente era para eles, como eles rejeitaram, veio para todos nós. Então, nós temos, a Bíblia ensina, né? Que devemos orar, né? Pela nação de Israel, e devemos, porque o povo é a menina dos olhos de Deus, originalmente, né? Claro que todos nós nos tornamos, né? A menina dos olhos de Deus, na medida em que somos salvos em Jesus Cristo, somos filhos de Deus, mas originalmente então, nós temos todo um apreço. Agora, e isso não significa que, né, porque chega qualquer tipo de judeu, ou um grupo de judeus, né, ou uma congregação judaica, que nós vamos nos dobrar aos costumes deles, ou ao que eles falam, em detrimento da palavra do Senhor. Não. Né? Nós estudamos a palavra do Senhor, e nós sabemos que eles têm uma certa não, eles vão ter uma dificuldade mesmo em entender o que nós falamos. Por quê? Primeiro que eles se acham realmente, eles são os originais, né?
Nós somos meio que de segunda linha, e eles são de primeira linha. Então, como é que alguém de segunda linha pode querer questionar eles que são judeus, né? Então, eles têm isso dentro deles. Claro que nós não estamos aqui para discutir, nem vamos discutir, né? Quando existe a oportunidade de falarmos, vamos falar com base na palavra, mas sem esse espírito de discussão, né? Porque isso não vai nos levar a nada. Então, de vez em quando, eu converso, né? Tem mesmo o judeu messiânico, né? Mesmo o messiânico, que ele crê no Messias, crê em Jesus Cristo e tudo mais, mas você percebe que ainda estão arraigados, alguns costumes eles têm, né? Então, assim, a guarda, por exemplo, a guarda, né, do sábado, esse dia até estive conversando, mas dá para perceber que eles não, bom, eu estou falando essa linha dos messiânicos, né? Ele não entende como salvação, em hipótese alguma. Ele não diz que guardar o sábado é uma questão de salvação e quem não guarda, ele não fala isso. Mas ele questiona que está lá nos 10 mandamentos, né? E como que caiu? Não caiu, não, né? Então, bom, aí a gente fala de Jesus e quando Jesus falou, não, mas isso aí é uma exceção. É uma exceção. Então, a exceção existe, sim. Se existir uma necessidade muito grande de fazer alguma coisa no sábado, nós faremos. Mas a guarda tem que ser. E aí ele fala, e não tem nada na Bíblia que vai dizer para você que tem que guardar o domingo. Aí eu falo, não, mas nós não pregamos que o domingo tem que ser guardado, né? É porque realmente o domingo é um dia que a maioria das pessoas tem de folga, então há uma intensificação nos trabalhos da igreja e tudo mais no próprio domingo, e porque você, em tese, está com essa folga. Então, se você está com essa folga, você poderia se dedicar mais, ao invés do sábado ou domingo, mas também não dizemos que tem que ser o domingo. Se alguém precisar trabalhar no domingo, amém, trabalhe no domingo. Agora, se não for preciso, também não vá de livre espontânea vontade trabalhar no domingo, né? Sabendo que você tem o trabalho da igreja, e mesmo que não tenha o trabalho da igreja, poderia ter uma dedicação sua, né? Individualmente, você se dedicar. Pois não? Tá, pastor? Ah, sim. Agora? Não está dando... Agora pode falar, acho que agora... Sim, está um pouco de eco, parece, mas pode falar. Tá bom. Lo que é importante, este versículo que tu leyó. Eu até te falei o domingo passado que lo que vinha depois, né? Este 4:9, né? Dice, mas que agora vocês conhecem a Deus, o melhor agora que Deus os conheceu, como que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais. 4, né? Gálatas. Y aquí dice, porque dan el día tanta importancia a ciertos días, meses. Entonces, lo que me llama mucho la atención aquí, hermano Jonathan, es el siguiente, es de que nós, alguien dice, sí, mas vocês escolheram o sábado, o domingo, e o domingo da igreja católica. Yo digo que lo que tú estás falando, hermano Jonathan, é perfeito. A gente não escolheu nada. Nós escolhimos el día. No adoramos ni un día. Para nós, todos los días son los días del Señor. ¿No? Siempre claro eso, ¿no? Ahora, que salva, tú ven falando del capítulo 1, que ven falando, ¿quién salva? Y ahí es donde está la cosa, Jorge, que es lo más terrible. En comida, en día, ¿no? No podemos, nós como cristãos evangélicos, temos que ter muito cuidado, porque, pero está na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz assim, que as mulheres calem na igreja, no templo, e perguntem na casa. Pero não está falando, não é o machismo, não é isso que está falando. Aí especificamente para quem estava falando e por que estava falando. Porque depois aparece, tem mesmo Paulo explicando que não tem sexo diante do Senhor, que todos, ¿no es cierto?, somos iguales a los olhos de Deus. Então, há pessoas que se pegam de alguns versículos e lo fazem uma lei que não é a lei, né? Então, só por isso eu queria contar, né? Nós tampouco adoramos los días, não. Justamente el domingo es un día que el 90 y tanto por ciento de las personas no trabajan. ¿Por qué no trabajan? Porque es feriado, todos descansan, las firmas descansan, los trabajos descansan, todos paran. Y la Biblia dice, un día de la semana no tenemos que pensar, si hay algún trabajo, una emergencia que você tem que hacer, você vai hacer cualquier día, es emergencia. Está falando eso. Si un caballo o animal cae en un buraco, dice, você vai deixar que ele morra para que termine o dia do sol, que seria, acaba o dia das 6, 7 horas da tarde, e você vai tirar, vai estar morto. É uma emergência. Não é que também não está... Bom,
Não, nós trabalhamos sábado e também trabalhamos domingo. Não, nós já escolhimos um dia e decimos que é o dia do Senhor. ¿En qué sentido? Porque é o dia que fazemos mais coisas para o Senhor. Não que este é o dia e quem não cumpre este dia está fora, está errado. Eu acho que está errado. E o que eu entendo é que nós adoramos ao Senhor e temos este dia domingo, ¿no es cierto?, como para libre de los trabajos seculares, para poder adorar a Él. Amén. Ahí acaba. ¿Por qué? Porque tem eso. Podría ser terça, quinta, no sé. Nós agregamos, falamos, el primer día de la semana aconteció eso. Sí, varias cosas. Pero aquí este versículo, capítulo 4, versículo 10, deja claro, no hay día, no hay mes. Si no empezamos a adorar otras cosas, y el enemigo nos entretiene adorando otras cosas y no adoramos el verdadero Dios. Era eso, hermano Jonathan. Deus te abençoe. Amém. Bom, vamos ler alguns versículos, então. Irmã Vanete, por favor, Romanos, capítulo 14, versos 5 a 6. Romanos, capítulo 14, versos 5 a 6. E o pastor é Colossenses, capítulo 2, versos 20 a 23. Colossenses 2, versos 20 a 23. Romanos 14. 14, versos 5 e 6. Amém. Faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Amém. Amém. Bom, então o que Paulo está falando, né? Que realmente não é para entrarmos nesse tipo de discussão. Então, se tem alguém, né? Que, vamos falar aí um judeu messiânico, né? Que ele guarda o sábado, desde que ele não considere que quem não guarda o sábado não tem salvação. Se ele guarda o sábado e está fazendo isso para o Senhor, de coração, é o que Paulo fala. Amém. Se ele guarda o sábado, que guarde para o Senhor. Se alguém não guarda nenhum dia, que também não está guardando, que seja tudo para o Senhor. Ele não tem um dia específico, que todos os dias ele faz aquilo que, né, está dentro das condições dele, do seu alcance, e pronto, né? E que seja para o Senhor. Aquele que come e que não come, mesma coisa. Alguém come carne de porco ou aquelas comidas que o judeu não come. É o que, se você realmente põe na sua mesa, né? Dá graças ao Senhor, agradece a Deus por isso, Paulo fala, amém, que Deus o abençoe. Se alguém também prefere se abster desse tipo de carne ou algum tipo de ave, mas se faz isso no Senhor, não está colocando isso como uma condição que ele é melhor do que um outro que come, amém, que faça para o Senhor. É isso. Então, Paulo não quer entrar nessa discussão. A única coisa que ele fala é que você não pode guardar isso achando que, fazendo isso, você está sendo melhor do que quem não faz. Isso não. Você não pode ter esse tipo de comparação. Agora, se é apenas um uso e costume, ok, desde que você não bote nesse uso e costume, né, algo essencial para a salvação, algo que você acha que com isso você está agradando a Deus e quem não faz está desagradando a Deus. E você querer converter, vamos chamar assim, entre aspas, as pessoas a fazerem o que você faz, entendendo que o que você faz é certo e por ele não fazer, ele está errado. Isso não pode acontecer, né? Então, Paulo fala especificamente disso, que é o que está na palavra, mas nós podemos, se trouxermos para os nossos dias de hoje, nós vamos ver a mesma coisa, né? Tem gente que, por exemplo, acha que se ele for caminhar, ele não pode pôr uma bermuda para caminhar. Amém. Se ele acha que ele não pode pôr, que caminhe com calça comprida, né? Agora um outro vai pôr uma bermuda, eu vou agora censurá-lo, vou dizer, olha, esse irmão está se expondo ao público porque ele está com a bermuda caminhando. Não, né? Agora, é diferente se a pessoa está numa praia cheia de gente, né? E aí vai ficar com trajes minúsculos, né? Que para alguns até poderia ser indecente em qualquer situação, e ele vai ficar lá numa praia cheia de gente
onde as pessoas sabem que ele é um cristão e muita gente vai censurá-lo por causa daquela roupa. Então, é uma questão, né, até de o que Paulo falou, era, tudo eu posso? Posso, mas nem tudo me convém, então não convém fazer isso, né? Eu tenho outros horários para ir, tenho outras praias para ir, né? E enquanto tiver lotado assim, não vou, que não me convém, né? E pronto, exatamente para evitar um mal maior. Mesmo se a pessoa em si, para ela não tem problema nenhum, eu até creio que pode ter pessoas que podem usar esse tipo de roupa para ela, mas ela tem que pensar assim, como o Paulo falou, eu não posso servir de escândalo para ninguém, naquilo que eu como, naquilo que eu visto, da maneira que eu ando, no que eu falo, né? Eu não posso servir de escândalo. Então, esse cuidado nós temos que ter. Não dá para falar assim, eu estou pouco me lixando o que as pessoas pensam. Não, não é assim. Pode ter uma coisa ou outra que é verdade, você não tem que ligar para o que as pessoas pensam, mas em várias questões você tem que estar atento, sim. Por quê? Porque são pessoas fracas, né, que o inimigo já trabalha na mente deles, e se eles pegam um fato desse, vai causar um problemão danado, vão falar, aí você às vezes vai querer ou discutir, ou se explicar, fica pior ainda. Se você ficar quieto, parece que você está errado, que você ficou quieto, então evite, né? É uma questão de evitar, então ter esse bom senso, no sentido do senso que Cristo nos dá, né? Ter a mente de Cristo é isso, né? É saber, será que Cristo faria? Aquela pergunta, né? Cristo faria isso? Se tivesse no meu lugar, ele faria isso? Então, a gente sabe que não, né? E o Senhor Deus foi muito cuidadoso em todo o tempo que ele ficou aqui para não dar esse mau testemunho, e sem ele dar mau testemunho, as pessoas já falavam mal, já procuravam, imagine se der brecha, né? Então, é nesse sentido que a palavra vem nos dizer. Vamos dar continuidade, então vamos ler agora. Eu vou ler só antes. Só vou ler antes, é um princípio que eu achei interessante, é uma frasezinha curta, mas eu achei interessante. Diz assim, ó, no que é essencial, a unidade. Então, naquilo que é essencial, temos que ser unidos, temos que fazer todo mundo a mesma coisa, naquilo que é essencial. No que não é essencial, a liberdade. Não é essencial, fique livre. Mas em tudo o amor. Muito interessante isso, né? Então, no que é essencial, a unidade. No que não é essencial, tem a sua liberdade, mas em tudo o amor. Se você tiver com o amor de Deus no coração, o amor pelo próximo, você vai saber sim o que deve fazer, o que não, pelo amor que você tem a Cristo e pelo amor que você tem ao próximo. Você sabe, se eu fizer isso, eu posso enfraquecer a fé do irmão. Então, por amor, eu não vou fazer. Não é isso? E eu também, eu tenho que pensar em mim também. Tem coisas ali que, se eu fizer, eu sou capaz de cair naquilo, apesar de não ser proibido. Mas eu sei que eu tenho uma fraqueza. Então, por amor a Cristo e por amor, né, à minha alma, que eu quero ser salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, também não vou fazer para que ela não seja um pretexto, no início de um caminho que pode me desviar do Senhor. Então, vou evitar também. É uma coisa minha, não vou pregar isso aos outros. Não façam aqui, não. Eu é que não faço. Eu não preciso nem falar para ninguém. Porque senão, pode ser eu ter um efeito contrário. As pessoas acham que porque eu não faço, elas também não vão fazer. Não, não é isso. Elas podem fazer. Eu é que não posso. Então, eu tenho que saber algumas coisas realmente não me convêm, né? Que podem me levar realmente para um caminho indesejável. Então, eu achei interessante essa frase. Vamos ler Colossenses, capítulo 2, versos 20 a 23. Irmão Jonathan. Pois não. Desculpa, só me fala a última parte de lo que tu leyó. É um princípio, né? No que é essencial, a unidade. No que não é essencial, a liberdade. Em tudo, o amor. Esse tudo, eu quando te escutei falar, eu senti porque Deus é amor. Em tudo, Deus. Quando nós temos a Deus, que é amor, Ele nos vai dar esse senso do que tu está falando para hacer todo lo que nós queremos. Muito lindo, viu? Muito lindo. É um pensamento, mano, Jonathan. É um pensamento, é um princípio, é um pensamento. Lindo, lindo. Bom, eu vou ler Colossenses capítulo 2, diz assim: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenança como se vivesses no mundo, tais como no toques, no proves, no manuseis, as quais todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria
em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são valores algum, senão para a satisfação da carne. Amém. Então, aí, mais uma vez, né, esses versículos nos dizendo isso, né, quando tomarmos esse tipo de cuidado, porque ao fazermos algumas coisas, nós não podemos achar que estamos sendo melhores do que outros, volto a dizer, né? E para quem não faz, a gente olhar meio torto, querer convencê-los a fazer o que a gente está fazendo. Tome cuidado. Se for um preceito da palavra do Senhor, ok. Aí você deve ensinar, tem a obrigação de ensinar, né, alguém que esteja fazendo diferente, que ele está fazendo errado, contra a palavra. Agora, se for apenas um costume seu, é um costume seu. Se alguém perguntar e você achar que pode falar, volto a dizer, né? Tem coisa que a gente nem deve falar, porque é uma coisa que é só nossa, não precisa falar. Mas se convém falar, fale, e a pessoa não precisa seguir o que você faz, porque você se sente melhor assim. Às vezes eu falo aqui até de uns parentes, né, que eu tenho até da igreja Congregação que sou no Brasil, e eles falavam de um irmão que tinha, por hábito, né, toda vez que se levantava de madrugada para orar, ele tomava banho, passava perfume, colocava uma roupa para orar a Deus. Ele tinha esse costume, ele fazia isso porque ele se sentia bem, amém, né? Agora, imagine se falar para todo mundo que tem que fazer isso, antes de orar, você tem que se tomar banho, se vestir. Não, né? A gente entende que não há essa necessidade, né? Então é isso. A gente falou até no andar, né? E pode ser no comer, né? Então cada um tem pessoas, claro, que vão para a igreja, depender da igreja. Todos usam, já tem o hábito, né, de usar paletó e gravata, e eles vão. E é assim que funciona, né? Em outros lugares, não. Até para falar da congregação, até onde eu sei, né, se não mudou nada, os músicos todos necessariamente têm que estar, sim, de paletó e gravata. Não existe a menor hipótese de alguém, mas isso já é um costume deles e é um padrão. Realmente ninguém vai aparecer lá sem, né? Agora, eu nem sei se eles censuram ou não alguém que não faz isso, mas é entender que é um costume. Agora, dizer que o Senhor Deus não vai aceitar um louvor se o homem, né, não tiver uma camisa social e uma gravata, não, a gente sabe que não, né? Então, é isso, são costumes. Então, temos que tomar esse cuidado para não colocarmos, né, fé em alguma coisa que Paulo está dizendo. Isso tem um proveito para a carne. Ou seja, você vai se sentir bem, ok, para a carne, a tua carne se sentiu bem. Ou, às vezes, até um costume em termos de saúde, também é um costume muito bom para a saúde, né? Até a questão do que comer ou o que não comer, né? Temos igrejas aí que tem uma linha bem forte nessa questão do que comer, e é louvável, porque está pensando na sua saúde, né? Mas não podemos agora afirmar que isso é uma questão, se não fizer isso, você está comprometendo a tua salvação. Não, né? Por outro lado, sabemos que como o corpo é o templo do Espírito Santo, temos que cuidar, sim, do corpo. Não podemos ser relaxados, né? Bom, então é isso. Vamos passar agora para o versículo 11, que diz assim, Gálatas 4:11, né? Diz, eu temo por vocês, tenho receio de que todo o meu árduo trabalho em seu benefício tenha sido inútil. Então, isso aqui é uma sensação, né, que deve ser muito ruim, então, principalmente para um líder, né, espiritual, um líder da igreja, um pastor, alguém que está na frente do rebanho e percebe que, né, teve momentos de ensino que ensinou, ele percebeu que teve uma aderência à igreja, né, o rebanho entendeu a palavra e tudo mais, e digamos que ele tivesse que se ausentar, foi o que aconteceu com Paulo, né, quando ele voltasse, ele percebesse que nada daquilo que ele ensinou, parece que as pessoas não entenderam nada, então vai doer na alma, vai doer, porque ele fala, puxa vida, mas, né, eu me esmerei em falar aqui a palavra do Senhor como ela é, e os irmãos na época entenderam, eu entendi que sim, pelo menos, né, vi ali o feedback, a resposta foi positiva, que eles entenderam, então saí daqui agradecendo a Deus e continuei orando para os irmãos. Quando eu volto, eu percebo porque alguns vieram e falaram algo totalmente diferente, eles voltaram atrás aos rudimentos, né? Voltaram a fazer aquelas coisas básicas que eles faziam antes, que foram ensinados que não deveriam permanecer, agora estão fazendo, foram ludibriados, né, no pensamento. Então, é uma sensação realmente muito estranha, creio eu, né, que alguém poderia sentir. A gente, como professor, já se sente mal quando você dá aula e faz a pergunta durante a aula, todo mundo responde, tá ok. Quando vai fazer a prova,
quando você vai ver um monte de gente tirando nota baixa, você fala, você se questiona, né? Primeira coisa que você pensa, será que não foi suficiente a maneira que eu falei, que eu ensinei? Né? O que está acontecendo? Então, espiritualmente falando, realmente, até porque a Bíblia diz que, né, os líderes espirituais, eles darão conta, né, desse rebanho. Então, eles têm uma responsabilidade. E é doido, por isso que Paulo falou, será, né, que tudo, né, como é que ele fala? Vamos ler outra vez, no 11. Eu temo por vocês, tenho receio de que todo o meu árduo trabalho em seu benefício tenha sido inútil. Né? Muito embora Paulo tinha consciência, né? Ele falou, eu temo por vocês, porque se vocês fizerem isso, vocês estão roubados, né? Vocês estão perdidos. Ele não estava com crise de consciência. Paulo não estava com crise na consciência, porque ele sabia o que tinha feito. Ele sabia. Mas ele falou, olha, eu estou com medo aqui que tudo que eu fiz foi perdido. Será possível, né, que tudo que eu falei para vocês foi perdido? Então, assim, esse ensinamento também é para nós, né? Na condição de rebanho do Senhor, nós não podemos deixar isso vai ser um problema para nós, né? Rebanho do Senhor, se nós esquecermos, né, das palavras que ouvimos diariamente, né, ou semanalmente, como for, ouvimos a palavra e a palavra, como, né, diz o ditado, entra por aqui, sai por aqui, não fica nada, nada internaliza, nada nós guardamos em nosso coração, nada guardamos em nossa mente. Temos que ter muito cuidado, né? E como a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, né? O apelo que eu faço, né? Gente, eu falo quando né, eu dava aula também, falava para os alunos e falo isso para os irmãos também. Tem que ter muito cuidado na hora que estiver ouvindo a palavra. Faça o possível para não se distrair. Faça o possível para não se distrair, né? E às vezes você não está nem falando, mas você está falando com você mesmo, né? O irmão começou a falar lá a palavra, né? Alguém começou ou testemunhar, ou falar da palavra do Senhor, ou um estudo, seja lá o que for, e você já está rebatendo a pregação dele na sua mente. Às vezes fala com alguém, né? O que é pior ainda, é mais feio ainda. Você, durante o culto, fica resmungando, falando com o teu irmão, rebatendo a palavra que está sendo falada, e resmungando e falando. Não faça isso, né? Até porque, muitas vezes, está tudo certo, né? Você mesmo que está equivocado. Então, preste atenção na palavra do Senhor. Claro, se você perceber que tem alguma coisa que está fora da palavra, guarde consigo para conversar com o irmão depois. Vá conversar sim, tire a sua dúvida. Irmão, o senhor falou tal coisa, mas realmente eu não encontrei isso na Bíblia. Onde é que está? Eu encontrei até o contrário, falando, vá falar com ele. Mas não fique rebatendo, falando, né? Porque isso não é bom. Isso não é bom. Isso vai fazer com que você se desconcentre, né? Ou que você fique também brincando, né? Quando eu digo brincando, é brincando, às vezes com uma criança, ou distraído, né? Não podemos ter distração na hora que estivermos ouvindo a palavra, porque senão, é aquilo que a gente fala, né? São pessoas que ficam lá na igreja, estão 50 anos na igreja, mas qual é a experiência que ele tem? O que ele experienciou de verdade? Nada. Ele só fica lá, tá lá, às vezes até, né, para as questões materiais, é um bom crente, um bom irmão, né? Está sempre solícito a fazer tudo, mas o principal, irmão, nós não podemos esquecer, é Marta e Maria, né? Todas, né? Todas, com certeza, tinham um grande amor pelo Senhor. Não tenho dúvida disso, né? Mas tem uma melhor parte. Não adianta, por mais que você se esmere, e é bom isso, você tem dons, né? Para fazer um monte de coisa, não esqueça. Às vezes eu ficava preocupado, né? Em algumas igrejas que a gente vê, que às vezes ainda continua assim, culto, principalmente quando são cultos de festas, né? Aquela festa espiritual mesmo, né? Então vem uma semana de festa, vem pregadores, aquele convite, aquela bênção, né? E tem um grupo de irmãs que sofrem mais, que elas ficam na cozinha. Durante o culto, está todo mundo na cozinha. Me preocupa isso. Tinha que ter um outro meio, isso não pode, porque a palavra de Deus disse que, né, uma das irmãs fez a coisa errada, querendo servir o Senhor Jesus Cristo. Falou assim, olha, não fale dela, não. Essa daqui que está no pé, Maria, escolheu, né? Ela escolheu a melhor parte. E a outra estava preocupada em servir ao mestre. Então, temos que tomar esse cuidado, né? Não podemos deixar ninguém fazendo um trabalho na hora da palavra, só se for uma emergência muito grande. Mas como rotina, não. Mude essa rotina, né? Alguém que nunca pode ouvir a palavra, nunca, porque ele sempre está envolvido na hora da palavra e está envolvido com outras coisas. Não pode ser assim, né? Ou você oportunize ele que ouça, né? Não, a pessoa tem que ficar num lugar lá, sei lá, por algum motivo. Ele está cuidando de alguma coisa. Não sei se esse for o caso, põe uma caixinha de som perto dele lá, de forma que ele ouça a palavra.
né? Não deixe ninguém fora, né? Porque não é justo. Nós somos irmãos, todos nós precisamos alimentar da palavra, né? Estou falando, vamos falar do culto como um todo, né? Na hora do louvor também, o culto como um todo. Começou o culto, temos que estar, né? Mas às vezes eu percebo que às vezes na hora da palavra, que é a hora... A gente fala assim de principal porque é o momento que nós vamos ouvir do Senhor, vamos nos alimentar, né? Mas tudo é importante no culto, né? Eu nem diria que tem a parte também que você está oferecendo a Deus, e Deus se agrada, né? Do seu louvor. Então é um momento muito importante para o Senhor, né? O outro momento até importante para nós, o outro é para o Senhor. Então não dá para ficar pesando o que é mais importante e menos importante. O culto começou até acabar, tem a sua importância, né? Então, preferencialmente que todos nós participemos. Mas o que eu faço o apelo aqui, faça o possível. Eu sei que tem gente que tem déficit de atenção, eu sei disso, né? Isso aí a ciência já explica isso faz tempo. Mas faça o possível para não perder a atenção, né, na palavra ouvir. Porque é isso, porque imagine se tem alguém nessa condição que Paulo está falando, olha, eu falei, agora parece que foi inútil. Se tem alguém lá que não prestava atenção, só estava lá de corpo presente, realmente, né? Ele pode ouvir quantas vezes for a palavra, nunca vai internalizar nada, porque ele está pensando em outras coisas, né? Então, que Deus nos ajude, que possamos ter essa disciplina e pedir ao Senhor, né? Irmão Jonathan. Pois não, pastor. Não, e você sabe que esse tema é importante, né? Porque a gente se preocupa, nós temos muitos problemas para solucionar, coisas para fazer, muita coisa. E assim chegamos ao culto, à igreja. Bom, e hoje estou na casa, né? Porque o culto hoje é em casa, a maioria, né? Na terça, na quinta, no domingo também. E você sabe que uma das coisas que uno tem que fazer no culto, irmão Jonas, é desligar-se de afora. E aí você tem que pedir para o Senhor. É o Senhor que toma conta das coisas de afora, não é? É o Senhor que vai cuidar do que está fora. Por quê? Porque agora estamos cultuando de uma maneira de cultuar que você se liga, né? Você está com o Senhor. O Senhor sabe o que tu está fazendo. Tu está cultuando a Deus, de tu jeito, de tua maneira de ser, e tu está cultuando, né? Está meditando no que se está falando. Eu sempre digo que culto, não existe culto ruim ou não, existe um culto como eu estou necessitado. Assim eu chego. Então, sempre que eu chego ao culto, eu chego necessitado por ouvir a palavra de Deus, por ouvir o Senhor, através do louvor, através de uma experiência que alguém vai contar, através da palavra de Deus. Então, eu creio, como disse tu, que o culto geral, todo ele é importante porque o Senhor pode falar de diferentes maneiras, juntamente com a... Mas se eu estou pensando em outra coisa, me vou a desligar e vou a perder, a vezes, algo que, olha, deixei, passou. Então, que o Senhor nos ajude realmente para... Nós, quando estamos na casa do Senhor, é uma hora e meia, mas é completa para Ele. Para que assim, é o único jeito de eu me alimentar bem também, né? É importante. Olha, você está falando que eu vi uma igreja lá no Chile, e uma igreja bem rígida, mas um irmão brincou com a criança, um netinho dele, todo o culto. Todo o culto. Nós jogamos assim, não sei o que e tal. Até que o pastor tocou o sino e falou, irmão, é para em casa, é para brincar com um netinho. Sonou muito forte o que o pastor falou, mas o irmão está perdendo o que o Senhor está falando para você e para todos. Além disso, você tem incomodado, e o irmão sabe o que era, que os presbíteros não sentam na frente da igreja lá no Chile. Estava sentado normal, nas bancas da frente. E além disso, irmão, o Senhor, 2 bancas para frente e 2 bancos para o lado. Estão todos ligados com o que o Senhor está fazendo com o neto. Ou seja, além de o Senhor perder, o Senhor está ali atrás. Então, que o Senhor nos ajude. Eu achei muito forte, mas há um presbítero. Ele falou que é um presbítero, um oficial. Em Chile chamam de oficial, né? Então, que o Senhor nos ajude realmente para poder estar, quando a gente está no culto, pode ser em nossa casa, pode ser aqui presencialmente. E hoje, irmão Jonathan, você pode estar viajando, você está no hotel, na hora do culto, você tem o tempo, está aí, você sente. Ou seja, hoje, o culto está em todos os lugares. E onde está o culto, está o Senhor. E aí é o momento para o Senhor, né? Amém, irmão Jonathan? Amém. Deus abençoe. Bom, vamos ver agora, tem mais uma leitura para fazer. A irmã Alice, já que não está com a imagem dela, não sei se ela
pode falar? Pode ler o versículo, irmã Alice? Posso sim, irmão. Tá ótimo. Então, é Gálatas, capítulo 2, e verso 2. Gálatas 2 e 2. Vamos continuar aqui. A irmã Raquel, Romanos, capítulo 10, versos 8 a 13. Romanos 10, versos 8 a 13. A irmã Denete, 1 Tessalonicenses, capítulo 3 e verso 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 3 e verso 5. Então, agora vamos ler Gálatas 2 e 2. Posso ler, irmão? Sim, por favor. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Amém. Então, Paulo fala isso, né? Que recebeu mesmo do Senhor, pregou o evangelho a eles, para que, né? E qual é o intuito dele? Para que de maneira nenhuma corresse em vão. Então, quando a gente fala isso, né, de maneira nenhuma corresse em vão, porque ele teve todo um esmero, né? Em fazer a coisa da melhor maneira possível, né? Ele se preparou, claro, Paulo se preparou espiritualmente, certamente orando ao Senhor Deus, pedindo a revelação do Senhor. Humanamente falando, ele era muito preparado, né? Claro. Então, ele levou essa palavra de forma que ele tivesse a certeza que quem a recebesse, o Espírito Santo iria, né, trabalhar, porque Paulo fez a parte dele e gostaria que os irmãos estivessem ali com os corações abertos, e aí ele tem certeza, né? Paulo teria certeza que o Espírito Santo faria a obra sim, se a pessoa está aberta, né? Ouvir, que o que é o Evangelho? O Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus, então é poder, não é teoria, não são palavras bonitas, né? É poder. Então, esse poder, a palavra de Deus não volta vazia, né? Ela vai fazer o que ela precisa fazer em cada coração. Então, o que ele quer com isso dizer? Que realmente todo o esmero dele, tudo que ele fez, para ele ter a certeza que essa palavra não ia voltar vazia, que as pessoas iam aceitar de bom grado. Então, ele fez tudo, né, com essa boa intuição, nesse bom intuito. E realmente agora ele fica um pouco decepcionado por perceber que tudo aquilo que ele falou, né? Volto a dizer, né? A gente tem essa sensação, às vezes, como a gente trabalhando lá com os irmãos na área da música, né? Às vezes a gente tem essa sensação que não é a palavra do Senhor, né? Mas você tem ensinado, falado, entendeu, entendi. Na hora do vamos ver, cadê? Não faz. A gente tem que lembrar, a gente percebe que foi falta de atenção, porque a hora que você relembra, a pessoa faz, certo? Então, faltou a devida atenção. Então, temos que realmente ter essa atenção, né? A gente sempre fala que numa aula também, ali mais de 50% do aprendizado está naquela aula ali, presencial. O restante você pode ler em casa, vai ajudar. Mas se você estiver atento, né? Porque se você estiver atento, você tem condições até de fazer pergunta, né? Uma pessoa que não está atenta, ela não faz pergunta. Só se ela for muito leviana, né? Querer fazer pergunta, aí só vai dar fora, né? Porque vai fazer pergunta ou um texto, né? Você deixou um texto para a pessoa ler, daqui a semana que vem tem aula, vamos trabalhar esse texto. A pessoa não lê o texto e chega lá e quer fazer pergunta. Aí o professor fala, não, você me desculpe, a sua pergunta está me dizendo que você não leu o texto, que essa pergunta, a resposta está no texto. Você não leu o texto, então não dá para fazer pergunta, né? Então tem que estudar primeiro para participar. Então é isso, né? Que Deus nos abençoe e que possamos sempre, né, ouvir a palavra do Senhor com esse intuito, né? Olha, a palavra do Senhor é a verdade e é essa palavra que vai, né, me segurar, que vai me dar a libertação que eu preciso, vai estar na palavra, né? Porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Tudo depende da palavra. Então eu tenho que estar atento. E tem que ser igual uma esponja mesmo, né? Que a palavra tem que vir, tem que ficar retida em mim a palavra. É isso que eu tenho que pedir ao Senhor, que essa palavra fique retida em mim. Porque senão, volto a dizer, não adianta. Né? São pessoas que andam com os melhores pregadores por aí tudo, e a gente vai ver, né? Vamos falar de músico, né? Músicos que às vezes acompanham, né, os grandes pregadores internacionais, né? Eles andam por aí tudo, já ouviram palavra, né?
viram milagres acontecer, eles viram, né? Mas eles nunca experienciaram nada, né? Porque estão ali só para tocar, e se der uma oportunidade, não vou tocar mais, já sai, vai fazer outra coisa. Estão ali, parece como profissionais, né? E muitos estão mesmo, né? Estão ganhando e não tem o menor compromisso com o que está acontecendo. Que não seja assim, né? A nossa estada aqui nos cultos, seja eles presenciais, seja online, né? Que Deus possa nos abençoar, que a palavra possa internalizar e que possa realmente trazer vida, né, para nós, que nós precisamos disso. Agora, Romanos, capítulo 10, versos 8 a 13. Amém. Mas que diz? A palavra já está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Então, a palavra, né, que nós estamos vendo aí, a palavra do Senhor nos ensina esses versículos, dizendo que se com a tua boca confessares, né, serás salvo. Essa é uma questão que está dizendo, inclusive, que nós não pode ter, né? O pastor até usa a figura, né, do agente secreto, né? Um cristão é um agente secreto que ninguém sabe que ele é cristão e nunca vão saber, porque ele não, né? Claro que pode ter até um momento ou outro que você tem que ficar quieto mesmo, né? Mas, na maioria dos casos, não. Você tem que, sim, que deixar muito claro, né, quem você é, pelo teu comportamento, inclusive, né? O teu comportamento vai dizer quem você é. Às vezes você não vai nem abrir a boca, alguém vai perguntar, né? E em ações, né? Algumas reações que você vai ter, que quem estiver olhando para você esperava uma coisa e vai ver outra e vai achar estranho. Não, todo mundo nessa situação reagiria de uma forma. Essa pessoa reagiu de outra, por que será? E vai te perguntar o porquê. Aí você vai ter um momento ali para falar de Cristo, exatamente porque você teve uma oportunidade, né? E assim vai. E quando precisar falar, também, literalmente falando, se está num culto ao ar livre, onde, né, você vai falar para todas aquelas pessoas que estão te vendo, que te conhecem ou que não conhecem, você está dando o testemunho em quem você tem crido, né? Você não se envergonha, como o Paulo nos ensinou, né? E ele dizendo, falando sobre ele, né? Não me envergonho do Evangelho de Cristo. E aí ele diz o que é o Evangelho de Cristo, que é poder, né, de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não podemos nos envergonhar mesmo, a palavra, né? E é salvação. E é isso. Então, a palavra do Senhor é muito importante para nós. É importante para nós e é através dessa palavra que nós podemos levar a Cristo para as pessoas também. É falando da palavra do Senhor. Por isso, a importância que tem nós entendermos, estudarmos essa palavra, né? Não deixarmos que venha entrar por um ouvido e nem sair pelo outro, que não reter absolutamente nada. Não. Né? E cada um também dos irmãos, né? Como cada um, quando digo os irmãos, estou falando, claro que eu estou me incluindo, né? Como os crentes de Bereia, né? Que eles confirmavam tudo, né? Que falavam. É assim que nós temos que ter, confirmar. Não fique só ouvindo e repetindo. Nós temos às vezes esse costume, né? Porque a gente ouve e sai repetindo. E tem coisa que se um irmão, um pregador errou, né? Falou um termo que não tem na Bíblia, você sai repetindo e muitas vezes aquilo lá nem é bíblico. E você acha que é porque você ouviu e sai falando. Quando alguém te questiona mesmo, você vai procurar, você fica decepcionado, puxa vida. Falei algo que realmente não tem, porque eu só ouvi. Eu não fui confrontar, não fui ver. Então, tome esse cuidado, né, de sempre confrontar o que as pessoas falam com se realmente tem a palavra, né? Está na palavra. Porque, graças a Deus, nós temos a palavra, né, em nossas mãos. Deus nos abençoe. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e verso 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador
vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Amém. Então, uma Amém. preocupação, né, que Paulo tinha, porque esse é o papel do tentador, né? Fazendo com que as pessoas pudessem se esquecer, né, da palavra. Ou realmente o inimigo faz isso, né? Como o pastor falou, num culto, onde você está ouvindo a palavra, alguma coisa pode te distrair. Pode ser uma criança, igual o pastor falou, pode ser o seu netinho, que você gosta tanto, ama tanto, só que ali, na hora do culto, não é a hora para isso, né? Ou o cabelo, a gente começa a mexer no cabelo, só falta tirar uma escova, um pente e começar, parece que está no salão de beleza na hora do culto, né? Ou porque acha que o cabelo é muito bonito e quer mostrar para os outros, não sei o que é, né? Acontece de tudo, né? Em igrejas maiores, então, aí que é possível ver um monte de coisa, assim, parece que não conseguiram entender que estão, né, num local, né? O local em si, se não tiver os irmãos ali, claro que é apenas um templo, né? Mas a hora que a igreja está reunida, né, nós estamos, sim, coletivamente num culto a Deus. Essa questão, tem que entender que é assim, né? Então, não podemos estar de qualquer maneira. Por isso que a gente, né, quando eu digo nós, aí estou falando especialmente da nossa igreja, né? Nós temos esse cuidado, assim, de não banalizar o local, o templo, né? Não banalizar e ficar subiando e batendo palma. Nós entendemos, não vamos falar aqui de quem faz, né? Cada um faz, mas nós temos esse costume, vamos falar pelo menos isso, né? Vamos falar assim que eu entendo que é um bom costume, né? Não achar, claro, que Deus só se manifesta na seriedade, a hora que você tiver. Claro que não, você na alegria, você pode, né, numa alegria humana mesmo, com pessoas, você pode ver a manifestação de Deus e pode sentir a presença de Deus, claro que sim. Mas naquele momento do culto, né, não é o momento de você transformar ali num palco de risadaria. Né? Eu não vejo assim, pelo menos, né? Existem outros locais para isso, né? Não é ali. Existe um teatro onde você quer assistir uma peça, né, que para você dar muita risada. Claro que você tem que tomar o cuidado que hoje em dia também as pessoas apelam muito para os palavrões, né? O que mais tem, né? Esses ambientes. Mas existem situações que você dá risada assim, que não são coisas nada ruins, mas não precisa ser na igreja, né? Também não estou dizendo com isso que você tem que dar uma de sério lá, não. Tem pessoas que já são engraçadas, mas é dele. Agora, a pessoa querer transformar o culto, né, num show de stand-up ou coisa do tipo, eu acho que não é realmente o local, né? E a palavra de Deus nos ensina também, né? É isso, né? Falava até de Davi, né? Que era sisudo, né? Em palavras, ou seja, não tinha brincadeira. Certamente ele brincava em outras situações. Quando está falando das coisas do Senhor, há uma seriedade e deve haver, né? Então, que Deus nos abençoe, nós possamos, né, entender isso, né? Volto a dizer, não fazer disso doutrina nada, mas ter, né, essa consciência, né, que estamos diante do Senhor Deus e nós não vemos aqui nenhum apelo, né? A alegria sempre é uma alegria no Senhor. Isso devemos ter, sim, uma alegria no Senhor, de ver os irmãos, né, alegre, dar risada com os irmãos, sim, mas trazer piadas, né, fazer piadinhas, pegadinhas, né? Na pregação, a pessoa está pregando, daqui a pouco vem com pegadinha, aí o irmão levanta a mão, tá vendo? Aí todo mundo dá risada dele, ele pode ficar sem graça, né? São pegadinhas, não precisa fazer isso, né? Então, eu vi uma vez uma das coisas, né? Acho que, como é que ele falou? Acho que era do trecho lá, fala isso, que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, alguma coisa assim. Aí ele falou, quantos querem abrir a porta aqui? Aí eles levantaram a mão. Não, isso aí está falando para o descrente. Você não é crente? Se você é crente, a sua porta já tem que estar aberta. Que história é essa que você vai abrir? Sabe, para que isso? Né? Aí desconsidera a pessoa, né? A pessoa pode ficar até chateada, pode até não voltar mais, né, ao culto, porque vai achar que o pastor fez isso com ele, está dizendo que ele não conhece nada da Bíblia. Pegou a gente de surpresa, né? Quem que não quer abrir o seu coração para Deus entrar? E aí fala, não, essa palavra aí não é para você, é para o descrente, ou você é descrente, então não é assim que Deus vai operar, né? A pessoa querendo fazer uma coisa dessa, desmerecendo os irmãos. Não, nós estamos ali, temos que amar a cada irmão, né? Entendendo que cada um tem um nível de aproximação com o Senhor diferente, né? O nível da fé é diferente, o nível de conhecimento também é. Então, não é para estar ali para menosprezar ninguém. Então, que Deus nos abençoe, né? O versículo 12, né? Gálatas 4, o 12 diz assim, irmãos, eu lhes peço que tenham a mesma ideia que eu a respeito dessas coisas, pois eu estou tão livre dessas cadeias
quanto vocês costumavam estar. Vocês não me desprezaram naquela ocasião em que preguei pela primeira vez a vocês. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ele falou assim, olha, eu, quando vim ter, né, junto a vocês, eu me fiz como um de vocês. Né? Eu não vim aqui, apesar de ser judeu, eu tinha todo o direito de chegar aqui com toda a tradição judaica, né, e até impor para vocês, porque eu, né, ele sempre falou isso, né, eu fui realmente uma pessoa, né, que estudei, conheço profundamente e sou judeu de nascença, poderia fazer, não fiz isso, me tornei como um de vocês, né? Então sejam como eu, isso que ele estava dando exemplo. Olha, eu não estou seguindo o ritual judaico, por isso que eu estou falando para vocês que vocês não precisam, seria uma incongruência eu chegar aqui para vocês e falar, vocês não precisam, né, cumprir aquele regramento judaico, vocês não precisam estar guardando dias, nem lua nova, nem festas, só que eu estava guardando tudo isso. Aí eu vou falar para vocês, peraí, ele fala que é para eu não fazer, mas ele faz, então Paulo está dizendo assim, ó, eu sou como um de vocês, ou seja, aquilo que eu estou pregando, eu estou vivendo. E Paulo fazia isso, que ele dizia, né, ele se fez como todos, né, para tentar ganhar. Certamente, se ele tivesse num ambiente só de judeus, tudo aquilo que não fosse contra o Senhor, ele faria também. Ele não comeria algumas comidas, ele guardaria o sábado, que está entre os judeus, para ele poder pregar o evangelho de Cristo. Ele faria isso. Por isso que ele falou, me fiz de louco para ganhar os loucos. Mas, então, tenho essa consciência, que eu não fiz. Então, quando ele quer dizer que eu sou igual a vocês, é nesse sentido, né? E ele fala, né, dessa escravidão, né? Como é que ele fala aqui, o 12, né? Das cadeias, né? Irmãos, eles peço que tenham a mesma ideia que eu a respeito dessas coisas, pois eu estou tão livre dessas cadeias quanto vocês costumavam estar. Antes até de eu pregar para vocês, quando eu cheguei aqui, vocês estavam livres dessas cadeias. Vocês nunca foram judeus mesmo, vocês nunca seguiram nada, vocês estavam livres, né? Então, eu quero que vocês continuem livres delas, que agora vocês sejam servos do Senhor, mas estejam livres dessas cadeias, né? Que eu sempre fui livre delas e vocês costumavam estar livres, né? Só que agora eles estavam voltando outra vez a serem escravos, né? Eu vou ler aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 a 17. Uma leitura um pouquinho extensa. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 a 17. Um trecho interessante aqui, que fala assim: por isso, resolvi não deixá-los tristes com outra visita dolorosa. Por quê? Se eu os entristecer, quem é que vai me alegrar? Como poderão me alegrar se eu lhes causar tristeza? Então, Paulo está dizendo aqui, né? Olha, Paulo, né, como um servo do Senhor, que vai chegar numa igreja, né, na igreja do Senhor, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho que criar toda uma atmosfera que eu gostaria de vê-los alegres, né? Qualquer pastor que quer ver o seu rebanho alegre. Agora, imagina se o próprio pastor é um agente que vai colocar tristeza no coração do rebanho. Aí, a hora que ele chega, ele quer ver as pessoas alegres? Não. Ele plantou uma tristeza, né? Ele plantou uma notícia que ele poderia guardar para ele jogou para a igreja toda, deixou todo mundo triste. A hora que chega, ele quer que as pessoas estejam alegres? Não. Então, é isso que Paulo está falando, né? Quando ele diz aqui, ó, por isso resolvi não deixá-los tristes com outra visita dolorosa. Ele tinha até motivo para isso, mas ele guardou para ele. Ele falou, não vou fazer isso, né? Porque se eu os entristecer, quem é que vai me alegrar? Como poderão me alegrar se eu lhes causar tristeza? Foi por isso que eu lhes escrevi daquela maneira em minha última carta, a fim de que vocês acertassem as coisas erradas antes que eu fosse. Então, quando eu for, não serei entristecido justamente por aqueles que compartilhariam da minha alegria. Eu tinha certeza de que a felicidade de vocês estava tão ligada a mim que vocês não se sentiriam felizes, a não ser que eu fosse com alegria. Escrevi aquela carta com aflição e angústia. Ela quase despedaçou meu coração, e digo-lhes francamente que chorei por causa dela. Eu não queria entristecê-los, mas tinha que mostrar-lhes quão profundamente os amava e me preocupava com o que estava acontecendo a vocês. Lembrem-se de que o homem acerca do qual escrevi, aquele que causou todo aquele transtorno, não me causou tanta tristeza quanto a vocês.
não quero ser mais severo com ele do que devo, né? Aí Paulo está falando algo interessante também. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o mesmo fato causa impactos diferentes nas pessoas, né? A mesma situação causa impactos diferentes. Então, eu não posso, por exemplo, acontecer alguma coisa, eu estou lá na igreja e eu senti demais aquilo. Aí eu vou no pastor, conto e quero que o pastor haja da mesma maneira que eu senti, com aquele peso que eu recebi, eu quero que o pastor haja. Só que o pastor, quando ele ouviu, ele fala, peraí, mas desculpa, mas para mim não teve esse peso todo que teve para você. Claro que o pastor não vai falar isso para mim, né? Mas ele vai pensar. O irmão Jonas sentiu demais isso, que foi algo muito particular com ele. Mas eu não posso dizer que a igreja toda sentiu a mesma coisa. Então, essa sensibilidade, o dirigente tem que ter, e nós também temos que ter. Tem algumas coisas que pegam muito pesado para nós, mas não pegou igual para todo mundo. Então, eu não posso exigir, né, que a medida seja a mesma. Não é assim. Paulo está dando esse exemplo aqui, né? Então, até que ele fala, não quero ser mais severo com ele do que devo, né? Se é eu que tenho que tomar a medida, eu vou tomar, mas dentro daquilo que aconteceu comigo, eu não posso ser mais severo do que devo, né? Ele já foi suficientemente castigado com a reprovação da maioria de vocês, né? Tinha acontecido algo, né, com alguém lá no meio deles, e Paulo fala, olha, ele já sofreu bastante com o que vocês, a reprimenda que vocês deram nele, talvez até o desprezo que vocês deram, se pode ter certeza que ele já sofreu bastante. Agora é o momento de perdoá-lo e confortá-lo. Caso contrário, ele poderá ficar excessivamente desanimado, né? Olha o cuidado que Paulo tem, né, com os irmãos. Se a dosimetria da pena for maior do que deveria, porque para que serve a pena? A pena, em tese, né, serve para ressocializar, né? Vamos pensar aqui, né, aqui na sociedade nossa, né? Quando alguém é preso, isso seria o ideal, é esse, né? A gente sabe que infelizmente não acontece, né? Mas seria o quê? Para a pessoa se ressocializar, para ele repensar o que ele fez, ele vai estar confinado, vai perder a sua liberdade, né? Muitas vezes essas prisões, algumas têm um serviço de psicologia, até de psiquiatria, alguma coisa, para ir conversar com a pessoa, para ele entender, para que quando ele saísse de lá, ele tivesse ressocializado. E alguns realmente conseguem, são poucos, na verdade o percentual é pouco, mas alguns conseguem realmente, né? Então é para isso que serve. A mesma coisa quando houver vamos chamar assim de uma punição, né? No ambiente da igreja, é a mesma coisa. Não pode ser algo para matar a pessoa, para a pessoa realmente desistir, né? Ficar envergonhado, não pode, né? Então Paulo está ensinando isso. Então agora é o momento de perdoá-lo e confortá-lo. Caso contrário, ele poderá ficar excessivamente desanimado. Assim, eu lhes peço que mostrem a ele agora que vocês verdadeiramente ainda o amam muito. E lhes escrevi daquele modo para poder verificar até que ponto vocês seriam obedientes ao meu ensino. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E tudo quanto eu perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei-o na presença de Cristo, para o bem de vocês, a fim de que Satanás, com a sua astúcia, não obtivesse vantagens sobre nós, pois conhecemos bem tudo o que ele está procurando fazer. Ora, quando cheguei à cidade de Troade, o Senhor me deu oportunidades enormes para pregar o evangelho de Cristo. Contudo, Tito, meu querido irmão, não estava lá para me encontrar. Eu não tive sossego no meu espírito, procurando saber onde ele estaria e o que lhe teria acontecido. Assim, despedi-me deles e fui direto para a Macedônia. Mas demos graças a Deus, porque Cristo, por meio daquilo que fez, sempre nos conduz em vitória, de modo que agora, aonde quer que vamos, ele nos usa para falarmos aos outros a respeito do Senhor e para espalharmos o evangelho como um perfume suave. Para com Deus, somos um aroma refrescante e saudável de Cristo, um perfume tanto para os salvos como para os que estão se perdendo. Para aqueles que estão se perdendo, somos um odor temível de morte e condenação, enquanto para aqueles que conhecem a Cristo, somos um perfume vivificante. Mas quem é capacitado para uma tarefa dessas? Aí o 17, né? Só terminar aqui. Só aqueles que, como nós mesmos, são homens verdadeiros, enviados por Deus, falando com o poder de Cristo e com o olhar divino sobre nós,
porque não somos como aqueles cujo propósito é negociar a palavra de Deus para conseguir com isso um bom lucro. Então, né, Paulo fala aqui, né, que esse evangelho que ele está pregando é um evangelho que ele, né, essa palavra ela vai ter dois pesos, vamos dizer assim, né? Por quê? Aqueles que amam ao Senhor vão ver essa palavra, né, como o perfume de Cristo, né? É o perfume de Cristo, é o odor, né? Vai exalar o odor de Cristo. Então, é uma palavra de vida. Agora, para aqueles que não aceitam, tem um peso de morte, a mesma palavra ouvida por duas pessoas diferentes, né? Para um vai causar o quê? Fé, ânimo, alegria, porque a pessoa entende que se crê naquela palavra é vida. Para outros que não querem crer na palavra, vem como condenação. Então, é a palavra de morte, né? E é mesmo, porque se a pessoa que não crê, ele vai ser julgado pela palavra. É essa mesma palavra que vai julgar para a salvação e para a perdição, né? E Paulo, então, está dizendo isso. E ele termina, então, falando, né, que porque não somos como aqueles cujo propósito é negociar a palavra de Deus para conseguir, com isso, um bom lucro. Olha, naquela época já existia isso, né? Um bom lucro, vamos ler aqui como algum tipo de vantagem, né? Seja ela pecuniária ou seja de que aspecto for, né? Conseguir lucro, ou seja, negociar a palavra, não pode, em hipótese alguma, né? A palavra de Deus não pode ser negociada, ela tem que ser falada como ela é. A palavra que Deus der você falar é essa que você tem que falar, né? Se você for falar um dia para alguém que esteja doente, e se o Senhor te der a palavra, se o Senhor der uma palavra, né? Que é uma palavra que fala de morte, você não tem como escapar. Aquela pessoa está precisando ouvir aquela palavra. Você, claro, não vai sair de lá, vamos procurar a palavra de morte para levar para um doente. Não, né? Você vai procurar sempre, mas se o Senhor mandar, não tem jeito. A palavra do Senhor, nós temos que estar como instrumentos na mão do Senhor. É Ele que fala, né? A gente viu ali Ezequias, né? Como é que foi, né? Chegou lá o profeta e, em princípio, deu uma palavra de morte. Ele falou assim, olha, ele tinha acabado de sair de uma guerra onde ele foi vencedor, né? Milagre do Senhor. Um povinho pequeno, pouca gente com um povo grande, né? Guerreiros, o Senhor deu a vitória. Só que, de repente, aí ele cai doente, aí vem o profeta do Senhor. Quando vem profeta, parece que, olha, né, vai vir coisa boa aí, né? Tem o profeta do Senhor, palavra do Senhor. É para ver, olha, arruma a tua casa aí, rapaz, arruma o teu reino, faz aí, porque essa enfermidade é para a morte. E deu as costas e saiu. Não teve mais conversa, foi palavra isso aí. Ezequias se virou, né, para o lado e chorou amargamente e falou com o Senhor, Senhor, eu tenho sido fiel a ti, né? Eu tenho sido fiel a ti. Orou, o Senhor ouviu a sua oração antes que o profeta saísse do reino, né? Foi um curto espaço de tempo. Antes que ele saísse do reino, ele estava indo a pé, antes que saísse, volta, e eu ouvi as orações, né? Eu ouvi as orações do rei, né, de Ezequias, e fale para ele que eu ainda vou dar mais 15 anos de vida a ele, né? E foi isso que aconteceu. Sabemos que teve uma participação ali, né? Porque o Senhor faz como quer. Isso nós já falamos, né? O Senhor cura como quer. Tem alguns que é só a palavra do Senhor, né? Aquele que fala, Senhor, né, meu filho está assim, assim. Ah, espera aí que eu vou lá. Não, Senhor, não precisa ir, não. Não precisa, porque eu creio, né? Eu creio na tua palavra, que se tu disser apenas uma palavra, meu filho será curado. Puxa vida, o Senhor Deus se admirou da fé, né? E realmente ele foi curado, né? A hora que chegou lá, perguntou, foi mais ou menos naquela hora mesmo que o Senhor tinha dito que foi curado, né? Outros, no caminho, né? Os leprosos, não foi no caminho? Foi no caminho. Né? Os leprosos se apresentaram ali, aparentemente com fé, né? Todos os que tiveram fé, e o Senhor falou assim, ó, vão e se apresentem lá, né? A sua chefia lá, porque era dividido, né? Uns eram samaritanos, outros eram judeus. Em algum momento bifurcou, não sei se foi metade, não sei, mas tinha samaritano e tinha judeus ali, cada um ia para um lugar, né? E eles foram. A Bíblia diz que no caminho eles foram curados, foi no caminho, não foi na hora. Eles saíram para se apresentar. Então, aparentemente, todos saíram com fé. Senão, eu estou leproso ainda, eles não podiam se apresentar. Como leproso, não. Então, eles tiveram fé, eles criam que seriam curados, por isso que eles foram se apresentar, né? Caso contrário, não. E realmente, no caminho, todos foram curados, né? Só que apenas um, né? A hora que viu que estava curado, peraí,
Antes de ir lá, eu devo mais obediência e satisfação a quem me curou antes de me apresentar, né? Curado eu já estou. Eu vou agradecer aquele que me curou, e só um voltou, né? Porque o Senhor falou, onde é que estão os outros, né? Só um voltou para me agradecer. E realmente, né? Mas, então, que o Senhor nos abençoe, né? Nos dê graça, e o Senhor faz, eu estava dizendo que o Senhor faz como quer, né? Alguns o Senhor impõe as mãos, já está curado, outros Jesus cuspiu na terra, olha que coisa aparentemente nojenta, né? O Senhor Jesus cospe na terra, faz ali um lodo e põe nos olhos. Pronto, agora ele viu, né? Aquele outro lá, Naamã, teve que mergulhar num rio, que era um Tietê da vida ali, do centro de São Paulo, né? Puxa vida, mas tem tanto rio bonito? Tem, mas nesse aqui, e aí alguém fala, rapaz, mas se o mestre, se Deus, né, o profeta tivesse pedido uma coisa muito mais difícil para você ficar curado, você não faria? É só para mergulhar ali, vai lá e faz. Ele mergulhou, até a sexta vez nada aconteceu, mas na sétima vez aconteceu, né? Porque o Senhor quis. E nesse caso aqui não foi diferente, né? Apesar do profeta chegou lá e falou assim, ó, você vai ter mais 15 anos, né, de vida, mas pegaram uma pasta de figo e passaram nas chagas dele. Aí ele foi curado, né? Então, isso é para a gente entender também que o Senhor faz como quer, e nós não devemos desprezar realmente nem os médicos, nem os remédios, né? Devemos estar sempre pedindo a Deus, e Deus usa como Ele quer e faz como Ele quer, né? Com remédio, sem remédio, com médico, sem médico, mas Ele usa toda a estrutura se Ele quiser. O que nós podemos sempre entender e dar graças é a Deus, porque sabemos que se Deus não, né, guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Você pode estar com toda uma estrutura de sentinela na cidade. Se Deus não guardar, vai ser em vão, né? O mal vai chegar à cidade. Agora, se Deus guardar, aí você até deve, se você pode, tenha sim os sentinelas, não abra mão dos sentinelas, não. Mas sabendo que, enquanto você não for atacado, é porque Deus está te guardando, você só está fazendo a tua parte. Mas Deus sempre está, né, por trás de todas as coisas, ou na frente, né? Melhor dizendo. Ele sempre é que nos guarda, né? Então, que Deus nos abençoe. Os versículos 13 e 14, vamos ler o 13 e 14. Pastor, a hora que der o horário aí, o senhor me fala, por favor. Faltam 12. 12, tá bem. Os versículos 13 e 14, vamos ler os dois juntos, diz assim. Deixa eu voltar aqui para Gálatas. Gálatas 4, 13 e 14. Diz assim. Até que finalmente... Não. Embora eu estivesse na fraqueza da carne, quando pela primeira vez levei-lhes o evangelho de Cristo. No entanto, ainda que a minha condição física lhes fosse uma provação, vocês não me rejeitaram nem me mandaram embora. Ao contrário, vocês me receberam e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou até mesmo como o próprio Jesus Cristo. Bom, aqui Paulo está dizendo que a primeira vez que ele pregou aos irmãos Gálatas, né, até foi por uma questão de doença. Ele estava doente, não foi algo que ele tinha planejado. Em função de uma doença, possivelmente ele não conseguiu se deslocar, e por estar ali doente, ele aproveitou para falar. Foi esse o contexto, né? Ele estava doente e pregou para aqueles irmãos. Aí vem um monte de especulação, né? A gente não vai ficar aqui dizendo mais. Há uma linha que entende que deveria ser uma doença que ele estava, né? Que alguns dizem que é aquele espinho na carne, que está se tratando do mesmo espinho na carne que Paulo falou que, né? Mas era alguma coisa que possivelmente era visível, e em situações normais eram para as pessoas se afastar, né? Porque não causava uma boa impressão. Poderia até alguns achar que era alguma coisa contagiosa, né? E em princípio era para se distanciarem. E Paulo diz que, apesar de ele estar numa situação, né, na carne, estar fraco, né, estar debilitado com uma doença que nós não sabemos qual é, os irmãos o acolheram, mas muito bem, né, com muito amor, com muito carinho, como se fosse um anjo do Senhor. Anjo aqui no sentido de mensageiro, né, porque anjo é mensageiro, como se fosse um mensageiro do Senhor.
E Paulo às vezes fala mais, né? Ele diz assim, ou até mesmo como o próprio Jesus Cristo, né? Ele se sentiu acolhido assim pelos irmãos. Então, ele está enaltecendo aqueles irmãos que, num primeiro momento, apesar de não ter sido numa situação tão conveniente assim, que ele estava enfermo, mas que os irmãos acolheram com muito amor, né? Com uma caridade, com um amor fraterno. Então, ele está enaltecendo isso, né? Tudo isso ele está colocando para contrapor como é que vocês chegaram nessa situação de hoje, né? Se lá vocês me acolheram, né? Poderiam até ter me rejeitado, me acolheram, eu falei do amor de Cristo, vocês receberam, e agora vocês estão nessa situação, retrocedendo, dando vários passos para trás, né? Esse é o contexto. Então, vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 a 17, irmão Mica, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 2 e verso 3. 1 aos Coríntios, capítulo 2 e verso 3. Minutinho só, deixa Raquel, eu ver na minha Bíblia. 1 Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 2 e verso 3. Raquel, você já leu, Raquel? A última. Já, né? Li um versículo, sim. Tá bom, então deixa eu voltar aqui, vamos ver aqui, na sequência aqui. 1 Coríntios 2. 1 aos Coríntios 2 e 3. A irmã Sofia. 2 e 3. 2 verso 5. O Mica é 1 aos Coríntios, capítulo 2 e verso 3. Posso ler? A irmã Sofia, 2 aos Coríntios, capítulo 11 e verso 30. A irmã Vanete, Malaquias 2 e 7. E a irmã Denete, São Mateus, capítulo 10, versos 40 a 42. Pode ler, Mica, por favor. Ok. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. Ok? Isso, é 1 Coríntios 2 e 3. Isso mesmo. Então, em fraqueza, né? E em temor e com grande tremor. Então, Paulo está dizendo, né? Algumas vezes é assim mesmo, né? O pastor, né? Aquele que tem a responsabilidade pelo rebanho, e muitas vezes ele está doente, né? E tudo mais, mas ele, pelo amor que ele tem, né? E por saber que muitas vezes ele não pode realmente deixar de estar presente, porque infelizmente ele sabe que o lobo devorador anda, né? E se ele realmente der uma bobeira, chega esse lobo devorador. Paulo já tinha experiência, então muitas vezes, né, com problemas físicos, né, até adoentado, ele se fez presente. Então ele ressaltou isso. E com esses irmãos dos Gálatas não foi diferente, né? Agora, 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 30. Amém. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Amém. Amém. Então, né, essa passagem, né, até conhecida, que nós conhecemos, né, outros versículos, quando Paulo falava, né, quando eu estou fraco, aí estou forte, né? E por que ele fala isso? Porque o Senhor Jesus falou para ele que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Não é quando você acha que está forte, não. É quando você reconhece que está fraco, né? Porque a hora que a gente reconhece que está fraco, nós vamos pedir força para quem? Para Deus, né? Porque nós mesmos não temos força em nós mesmos. Nós temos que recorrer a Deus. Quando nós recorremos a Deus, aí sim nós nos sentiremos fortes, porque nós recorremos a Deus. E o Senhor Jesus fala que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza de cada um de nós que se aperfeiçoa o poder de Deus. Então, nós sempre temos que saber que nós somos fracos, nós não somos fortes. Quem é forte é o Senhor. Agora, quando nós pedimos que o Senhor esteja conosco, nós recorremos ao Senhor, aí seremos mais do que vencedores. Por quê? Porque Ele já venceu o mundo. É por isso que seremos mais do que vencedores. A batalha é dele, não é nossa, porque nós não temos força. Nós não temos forças para lutar contra esse mundo, contra o inimigo das nossas almas, né? Quem tem força realmente é o Senhor. É o Senhor que nos capacita. Ele nos dá a capacidade. É Ele, sempre Ele. Então, quando reconhecemos isso, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Malaquias 2 e 7.
porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Amém. Amém. Então, né, por isso que Paulo falou que os irmãos, naquele primeiro encontro que ele teve com os Gálatas, né, receberam como anjo, ou seja, tiveram esse reconhecimento, né, de que Paulo tinha uma palavra que era a palavra de Deus, que estava falando a verdade do evangelho, né, tinha a ciência, né, e o poder de Deus estava na palavra. Então, quem faz, né, assim, realmente é um mensageiro de Deus, é um anjo do Senhor, é o anjo do Senhor. Então, os que têm responsabilidade sobre o rebanho são o anjo do Senhor. Assim como lá em Apocalipse, né, fala daquelas igrejas da Ásia, né, o anjo do Senhor que está na igreja X, Y, Z, ou seja, aquele que é responsável pelo rebanho, é o anjo do Senhor. É assim que nós temos que reconhecê-los, né? São Mateus, capítulo 10, versos 40 a 42. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém. Amém. Então, aí está dizendo, né, que aqueles que andam na presença do Senhor, que tem o Senhor no seu interior, quem fizer mal para essas pessoas está fazendo mal para o próprio Deus. E quem fizer o bem para as pessoas, né, quem recebê-los, está fazendo o bem para o próprio Senhor. Né? Não há diferença. O Senhor está dizendo isso, né? Como é que vocês podem receber a Deus em suas casas? Quando você estende a mão para um servo do Senhor, né? Quando você está ajudando o servo do Senhor, você está fazendo isso para o Senhor. É isso que o Senhor está dizendo, né? E a recompensa que você vai ter é essa recompensa, é de quem recebeu anjos em sua casa, né? Que alguém pergunta, quando que você recebeu anjo em casa? Quando você recebeu um desses mensageiros do Senhor, né? O Senhor também fala, olha, quando o Senhor fala da mesma maneira, ele fala, quando vocês me rejeitaram, quando vocês não foram me visitar nas prisões, alguém fala, Senhor, quando que nós te rejeitamos? Tu nunca ficasse preso? Que história é essa? Que a gente nunca foi te visitar? Aí ele falou, olha, quando um desses meus pequeninos ficaram presos, você não foi visitar, você não estava visitando a mim, né? E a questão do copo d'água, né? Quem dá ou quem nega um copo d'água, é a mesma coisa. Se você der um copo de água a um desses pequeninos, desses que me servem, você está me dando um copo de água a mim. Se você negar um copo de água, está negando a mim. Então, o Senhor realmente está se internalizando em cada um de nós, né? E se nós abrirmos nosso coração, tivermos Deus em nossa vida, nós somos os representantes, sim, do céu aqui na terra. É essa a missão da igreja, né? Uma responsabilidade também, claro, né? Então, que Deus nos abençoe, irmãos, que o Espírito Santo possa falar melhor, né, em nossos corações. Eu estou passando a palavra para o pastor. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por essa escola dominical. Santo e eterno Deus, estamos diante da Tua presença, Senhor, e queremos Te agradecer neste momento, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Senhor, Te agradecemos, meu Deus, por tudo que tens falado às nossas vidas, por tudo que tens nos ensinado nesta manhã, Senhor. Abençoa, Senhor bendito, a cada um de nós que aqui está, Senhor, guardando nos nossos corações, meu Deus, a Tua palavra, Senhor. Pai eterno e soberano, que cada dia mais, Senhor, possamos aprender de Ti, Senhor, para assim sermos Teus filhos, meu Deus, e assim fazermos melhor a Tua vontade, Senhor. Pai eterno e soberano, nós te pedimos nesta manhã, Senhor, a Tua graça, Senhor, para com a vida de cada um, Senhor. Te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, Glória a Deus. Vamos da leitura. La oración. Já, o pastor vai fazer uma oração. Vamos a hacer una oración de intercesión.
hermanos, y vamos, ¿cómo se llama? Vamos a, si algún hermano tiene alguna petición, es solo ligar ahí el micrófono y que a gente para orar. Puede ligar y pedir con fe. Peço oração por mim, pastor, por minha família, os meus filhos, né, especialmente pelo Leandro, minha tia Yolanda, a família do Cláudio Tarifa. Amén. Eu também que vou viajar daqui a pouco, os irmãos orem por mim, e uma petição especial também. Amén. ¿Alguien más? Quero Eu, pastor. agradecer. Pastor, quero agradecer pela viagem do Léo. Ele foi para o Rio Grande do Sul, voltou, chegou ontem à noite, tudo bem, tudo perfeito. Gloria a Dios. Chegou aqui 11 e pouco da noite e está dando uma descansada ainda, mas foi tudo bem, graças a Deus. A viagem dele foi perfeita. Amén. Amém. Malice, Pelo pastor Josué, eu e minha casa. Amén. amém. Novanete, Eu peço oração pela salvação e libertação dos meus familiares, por essa gastrite que nunca sara, e por uma petição especial. Amén. amém. Quem mais? Bueno, yo quiero, hermano, pedir, estaba viendo si me había mandado noticia a amiga nuestra pastora Sueli, pero no me mandó noticia, no sé cómo están los pais, si ya están en casa, todo, ¿no? Pero seguramente que de aquí a la noche, voy a tener noticias para yo pasar para los hermanos, que estamos orando por ellos, continuamos orando por ellos, también peço para los hijos de nuestra hermana Mirna, para que Dios pueda hacer la obra completa en la vida de este joven también. Y también, hermano, quiero, como los hermanos saben, el pastor Josué, no, realmente hoy está estable, pero solo para los hermanos entender, hoy era 5:30 da manhã e estava a ambulância lá na casa para estabilizar por o problema da pressão dele, cai, baixa muito, né? Então, peço oração por ele, né? Já estabilizaram tudo e segunda-feira está indo para um médico. Hermano, está estável agora, eu fiquei sabendo que está estável, e orar por ele. Orar para que Deus faça a vontade de Deus na vida do pastor Josué. Hermano, yo estoy viajando con la ayuda del Señor. El Señor me dio los medios para poder viajar. Estoy viajando una cuarta-feira, todavía sabe, cuarta-feira, a la 1 da tarde, para estar lá con el pastor Josué. Y porque tiene algunas cosas, y yo iba en marzo, pero esto adiantó un poquito mi ida, porque tengo que hacer algunos trabajos también para la iglesia, lá en Santiago, ¿eh? Entonces yo peço a oración para que los hermanos cuando oren, intercedan. Este grupo de escuela dominical es un grupo fiel al Señor y yo peço en sus oraciones, pesa para el Señor, para, como digo, para que el Señor faça a su voluntad en la vida del pastor y a no que nos dé la... hermanos, seríamos mentirosos de decir, y yo siempre digo esto cuando parte alguien, el Señor llama a alguien, hermano, a carne, a separação, ela dói, né? Mas não temos uma certeza que para onde vão os nossos. Então, aproveitar, já que esse tema, nós não ficamos de luto. Não. Não ficamos de luto. Não ponemos em nosso WhatsApp um negócio preto. Não. Essas pessoas que põem isso, o sentido disso é que a pessoa morreu. E todo o contrário, para nós, uma pessoa que Deus chama, ela vivirá eternamente. Volto a falar, existe a dor, a separação, mas essa pessoa está viva eternamente. E isso, para nós como cristãos, nos dá a paz. ¿Por quê? Porque se eu sou fiel, me vou encontrar com os que já partiram já. Então, essa é nossa esperança. Quero pedirle para, en esta oración, para interceder por todos los pedidos y también con nuestro pastor Josué, que es nuestro pastor presidente. Quiero pedir para nuestra hermana Dinechi que ore, interceda y clame en esta oración por Saúde, ¿no es cierto? Por los que han pedido también. En nombre del Señor. ¿Alguien más? Eu quero pedir que a doutora Dilma, nossa amiga, ¿Ya? pediu oração também, que diz que ela não está muito bem.
Já Amém. está sendo medicada, mas não está muito bem. Então, ela Amém. pediu oração também. Amém. Vamos interceder por ela também. A irmã Sofia ia pedir oração Irmã também? Sofia, Eu ia pedir oração por mim, pelo pastor Josué, e pelos meus netos, minha nora e meus filhos. Que Deus nos guarde. Amém. amém. Irmã Janete pode orar. Santo e eterno Deus, graça te damos, Senhor, por estarmos nessa manhã participando da escola dominical. Senhor, somos gratos a Ti por esse alimento. Senhor, agora eu quero interceder, Senhor, pelos que estão enfermos. Eu te peço, Senhor, em favor de cada causa, aqueles que têm os entes queridos que já partiram, como a família do Tarifa, o Senhor visita, dá graça, conforta aqueles corações. Também te peço sobre as petições dos teus filhos, irmão Jonatas, irmã Vanete, os demais irmãos, irmã Sofia, a família da irmã Sueli, que estão enfermos, todas as causas, Senhor. O Senhor conhece todas as causas dos teus filhos, Pai. Que o Senhor vá de encontro a estas causas, meu Senhor, resolvendo cada dificuldade, cada situação. Meu Senhor, neste momento, eu venho interceder pelo nosso pastor presidente, o pastor Josué. O Senhor conhece ele por dentro e por fora. O Senhor conhece a causa dele, meu Senhor. Que o Senhor possa aliviar todas as dores deles, meu Senhor. E que o Senhor venha fazer segundo a tua vontade o teu querer na vida do teu ungido. Pois ele é teu ungido, Pai. E que o Senhor também, Pai, ao fazer o seu querer, se for para curar, o Senhor cura. Se for para recolher, que o Senhor recolha. Mas que o Senhor conforte os corações, tanto da família quanto da igreja, meu Senhor. Porque nós sabemos que vai ser uma perda carnal aqui na terra, mas sabemos que ele vai estar com o Senhor descansando. Senhor, nós colocamos esses pedidos todos nas suas mãos, e que o Senhor possa olhar com carinho para esta causa do teu ungido, meu Senhor. Entra com a providência, fazendo o teu querer, que o teu querer é bom, é maravilhoso. Nós não sabemos o que falamos ou o que pedimos, mas o Senhor nos entende e sabe como falamos. É o que nós te pedimos, Pai, neste dia. Conforta os corações dos teus servos familiares e conforta a tua igreja. Tudo segundo o teu querer. É o nosso pedido neste dia, para a glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Vamos dar término, se assim é a vontade de Deus. O pastor vai dar leitura, então, aos trabalhos. Deixa eu ver aqui. Bom, daqui a pouco a irmã Raquel estará pondo já o culto das crianças. Está muito lindo, eu já vi, muito lindo. Invito os irmãos a repassar para famílias que tenham criança. Está muito lindo esse trabalho. E culto hoje à noite temos às 19 horas, presencial, e temos também culto online. Y este domingo es el domingo de las primicias del Señor. Que el Señor abençoe y fortalezca a cada uno de nós. Amém. Amém. Vamos dar término, se assim é a vontade do Senhor, louvando ao Senhor com o hino de número 7. Hino de número 7. Contra os males deste mundo, Deus nos varejou. Não há mal que Deus não cure, pois em nós
Cristo cura, sim. Cristo cura, sim. Seu amor por nós imenso, Ele cura, sim. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura, sim. Cristo cura, sim. Seu amor por nós imenso, Ele cura, sim. Só nossa alma bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura, sim. Cristo cura, sim. Seu amor por nós imenso, Ele cura, sim. Glória a Deus eterna, glória, demos-lhe louvor. Glória ao cântico de hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura, sim. Cristo cura, sim. Seu amor por nós imenso, Ele cura, sim. Amém. Demos glórias ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a glória. Deus. Vamos orar. Deus eterno, santo e poderoso, mais uma vez estamos diante da tua presença, Obrigado. Senhor, neste momento para te agradecer, meu Deus maravilhoso, porque podemos estar neste dia, Senhor, na tua presença, te louvando, te engrandecendo, porque podemos, meu Deus, estar aqui juntos, meu Deus, reunidos, e assim, Senhor, louvando o teu nome, Senhor. Te agradecemos por tudo que tem nos falado, nos ensinado, e te pedimos, meu Deus, que nos despeça, Senhor, em paz, meu Deus, que nos dê, Senhor, um dia abençoado, Senhor, também na tua presença, Senhor. Guardando, meu Deus, as nossas vidas, meu Deus, guardando a cada um, Senhor. Abençoa teu servo, Senhor, que vai viajar, meu Deus maravilhoso. Amém. Guardando, Senhor, nos caminhos, meu Deus, guardando de todo mal, Senhor. Pai eterno e soberano, que este dia, Senhor, possamos dedicar, Senhor, a ti, meu Deus, em louvor, meu Deus, ao teu nome santo, meu Deus. Pai eterno e soberano, nós te pedimos, meu Deus, desde já e te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Dios les abençoe.